Olá, boa tarde. Tudo bem? Obrigado por virem. Uma grande satisfação estar aqui novamente na companhia de vocês. Vocês da Rádio Amigo Espírita, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por sintonizar. Eu recebi informações de que alguns taxistas escutam o estudo. Isso foi bem legal, porque foram pessoas que pegaram os táxis e aí entraram em contato que estava passando o estudo na hora, algumas semanas anteriores. Fiquei bem surpreso, assim. Eu sei que a audiência da rádio da rede é bem grande, mas fiquei muito legal. Então, você que está aí no trânsito, trabalhando, acompanhando pela rádio, sintonizando do seu celular, do aplicativo, o que quer que seja, muito obrigado pela companhia. Vocês também que baixam os áudios pelo SoundCloud, ajudando na divulgação, muito obrigado por esse apoio, por esse prestígio. E vocês todos, todas pessoas que aqui estão em mais uma terça-feira. Lourdes Borás, que aguardando ansiosamente, não precisa mais aguardar. Silvio Silva de Valença, Rio de Janeiro, se não me engano. A Socorro de Paulista, em Pernambuco. Estela de Blumenau, Santa Catarina. O Ederson Caetano de Varginha, Minas Gerais. A Débora de São Paulo, capital. Rosita Xavier, também de Blumenau. Elizabeth Sartori. Eliane Cruz. Juliana Amaral de Candói, no Paraná. Marilza Gonçalves, da Zona Norte de São Paulo, região boa. Espero poder morar aí em breve. Rita de Cássia, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Elisa Cruz aqui, também já falei. Ana Paula Castro Melo, Salvador, segunda vez ao vivo. Já está em casa já. Janete Brasil de Tijuca, Santa Catarina. Viviane de Pindamonhangaba, Vale do Paraíba, também conhecida como Pinda. José Newton, São José do Egito, Pernambuco. Valença tem na Bahia também. Ah, então, não, mas o Silvio é fluminense. É fluminense. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 58. Terminaremos o capítulo 6.1, Depressão, parte 3. Aí, Valência é Rio de Janeiro mesmo. Então vamos em frente. Semana passada, para quem se lembra e quem não se lembra, nós tivemos aí o artigo do Dr. Leonardo. Estávamos falando sobre depressão criada por lesões físicas, traumas físicos, né, ou emocionais, como cirurgia. Então, dando continuidade naquele tempo, então aqui Joana está falando ainda, obviamente, da depressão, que em alguns casos, para o texto, procedem também dos eventos de natureza perinatal, quando o self, em fixação no conjunto celular, experienciou a amargura da mãe, que não desejava o filho, do pai violento, dos familiares irresponsáveis, das pelejas domésticas, da insegurança no processo da gestação, produzindo sulcos profundos que se irão manifestar mais tarde como traumas, conflitos, transtornos de comportamento, reticências. Bom, glossário aqui. O período perinatal decorre entre os 5 meses e meio da gestação e os 7 dias completos após o nascimento. Eu sei que toda gestante gosta de passar a medir o tempo em semanas, mas nós que não somos gestantes ficamos perdidos. Então não adianta falar 22 semanas, porque tem que ficar fazendo aquelas contas na cabeça, então é melhor falar 5 meses e meio, tá bom? Para nós que não estamos grávidos, que é sempre um transtorno saber do que se trata. Tá? Então vamos lá. Procedem também dos eventos de natureza perinatal. Então aqui Joana está colocando este período em que ainda bebê, estamos no ventre após os 5 meses e meio da gestação. Não sei se aqui ela está dizendo que a consciência passa a existir nesse ponto ou se não está.
tá? Ou se ela também quis incluir o intrauterino. Nós temos que trabalhar com a informação que aqui está. Ela está falando especificamente deste momento ou abarcando tudo. Eu não sei como ela está usando o termo perinatal aqui, tá bom? Mas vamos considerar a parte gestacional também. Ah, um dia depois, um dia antes, uma semana depois, não, é só para esclarecimento. Então, neste momento em que estamos ali no ventre materno, segundo ela, o nosso self está em fixação no conjunto celular, ou seja, já estamos naquele feto. Aquilo lá já é um ser humano. E naquele momento podemos experienciar a amargura da mãe que não nos deseja, do pai violento, dos familiares irresponsáveis, das pelejas domésticas e da insegurança no processo da gestação. Isso é extremamente comum. Dificilmente uma mulher não vai ficar insegura durante a gestação, principalmente se for a primeira. Mas pela segunda, terceira pode haver uma maior segurança, mas é difícil acreditar uma mulher que nunca foi mãe e, sim, né, não está pelo menos com um pouquinho de insegurança. Então, nós não estamos falando aqui, que fique claro, a mãe não pode passar nada para o filho. Tem que passar emoções humanas. Né? Assim como alguns pediatras falam para deixar a criança brincar na terra e comer terra, porque ela precisa entrar em contato com algumas bactérias e micro-organismos para ir desenvolvendo resistência, não tem como você privar também o feto de angústia, de medo, de felicidade, de alegria, de satisfação, de melancolia, porque é bom que ele tenha um pouco desse registro humano novamente, percebe? Mesmo que ainda não tenha desenvolvido a sua consciência, mesmo que a parte neurológica ainda não esteja desenvolvida, mas assim, que aquela energia não seja tão obscura para ele, que quando ele entrar em contato na vida, depois do nascimento, e à medida que ele for crescendo, quando ele se deparar com aquelas sensações, que elas sejam um lugar comum, que elas sejam alguma coisa, peraí, eu já senti isso antes, tá? Então não tem problema, você não precisa ficar em casa parada sem pensar em nada para que seu filho não absorva, não é isso, tá? O que Joana está colocando aqui é que em alguns casos de excesso, o bebê está lá sentindo isso. E estes que sentem isso e que de alguma forma se afetam são o foco da temática de hoje. Isso, como a Débora colocou, assim como o feto também transfere para a mãe algumas sensações. Transfere, aí pode ser por tele, né? Assim, telepaticamente, ou empaticamente, ou energeticamente, a mãe às vezes já sabe. Ah, tá nervoso. Ah, tá chutando assim, porque quando chuta assim é porque. Ah, quando põe essa música ele gosta. Então, assim, é uma sensação. O bebê não está falando, eu gosto de ouvir Queen. Mas quando aquela música toca, ele se mexe diferente de quando aquela música não toca. Então já tem uma sensação. Para aquele bebê, talvez aquela harmonia faça-o movimentar de alguma forma. Se ele está gostando ou odiando, só a mãe para saber, e na verdade só ele, né? Mas então tem essa troca e o pai não está lá de fora totalmente isentão, né? Então o pai também está envolvido, a energia também está envolvida, principalmente no momento do sono, que pode haver uma ligação. Então não se sinta de fora só porque o bebê não está no seu ventre, né? Suas influências também chegam até ele. Por isso é sugerido conversar com a barriga, né? Ficar perto, colocar a mão ali, sem esse constrangimento, que às vezes alguns têm vergonha, vai parecer um tonto fazendo isso e tal. O que, que vão pensar? Não vão pensar nada. Você está falando com seu filho, com a sua filha, né? E é um direito seu e é um dever seu, porque aí aquela energia, aquela voz, aquele movimento também não será estranho quando você for pegá-lo no colo a primeira vez, também será um lugar comum energeticamente, tá? Bom, então vamos por um ponto importante aqui. Esses movimentos que podem afetar o bebê, segundo Joana, produzem sulcos profundos que irão se manifestar mais tarde como traumas, conflitos
transtornos de comportamento. É verdade isso? Então, assim, antes de ficar... Eu vou abrir uma nota do expositor sem slide aqui. Né? Então, eu já trouxe isso em momentos anteriores dos estudos, mas é bom agora trazer essa temática, porque algumas pessoas assistem os estudos separados, né? Não assistem todos. Fiz uma formação em hipnose e hipniatria em Ribeirão Preto, na Sociedade Brasileira de Hipnose e Hipniatria. Comecei a trabalhar com hipnose em consultório. Isso 2000 2008, 2009, 2010, uma coisa assim. E naturalmente tem muita gente que fala: eu sou curioso por hipnose, eu quero fazer hipnose, eu quero saber o que eu fui, o que eu não fui e tal. Então, me colocando na proposta de fazer esses trabalhos, encontrei muitas pessoas interessadas em trabalharem com hipnose de forma experimental. Nestes experimentos, algumas vivências intrauterinas apareciam na hipnose. Não assim, acabei de hipnotizar o indivíduo, ele volta para a barriga da mãe. Não, na primeira sessão vai trabalhando desbloqueio, depois na segunda vai aprofundando um pouquinho no subconsciente, lá na terceira, quarta está no inconsciente, uma semana atrás, um mês atrás, ele vai voltando. 5 anos de idade, 3 anos de idade, 1 ano de idade. Dá para voltar mais? E de repente ele tá lá dentro da barriga. Até aí pode ser uma projeção da mente também, né? Mas o que não é, o que é importante? Estes indivíduos, e não foi um só, traziam informações intrauterinas de coisas que eles estavam ouvindo, lógico que não com o ouvido, mas que eles estavam sentindo internamente. Então, falava: onde você está agora? Estou em tal local, que se definia como um útero, e eu estou morrendo de medo porque eu sinto que alguém vai me matar. O que está acontecendo? Não sei. Eu ouvi uma coisa muito tumultuada, parecia uma voz de um homem gritando, e agora eu estou com a sensação que eu vou morrer. Né? Mas sem relato nenhum, uma família normal, tal, estruturada. Aí o indivíduo é convidado a conversar com a mãe dele, se na gestação houve algum quadro assim. E aí a mãe desaba a chorar. Na gestação teve uma briga muito violenta com o seu pai, ele ameaçou me abandonar, e aí quando ele ameaçou me abandonar, eu pensei em te abortar, mas não era para você saber disso, então quer dizer, um segredo que era familiar, só os 3 presenciaram. Ninguém contou para ninguém. Então como é que ele sabia se ele era o bebê? Isso se repetiu com outras pessoas. E aí, quando você estuda constelações familiares de Bert Hellinger, você percebe também que esse movimento pode acontecer sistêmico, que a família pode trazer heranças energéticas e psíquicas de geração para geração. Tá? Então, por isso que eu disse é uma nota do expositor. Eu não estou buscando referências fora. Eu estou trazendo as minhas porque eu estive lá, eu presenciei, trabalhei intensamente nesse processo para desconstruir o que poderiam ser, sei lá, coincidências, e realmente ficou claro que não posso dizer se é desde a primeira semana ou se é da terceira semana, isso eu não sei, mas que durante a gestação já existe ali uma consciência rudimentar que não é capaz de aplicar a lógica aos conceitos, mas que é capaz de internalizar as energias ali canalizadas. Por isso eu sou veementemente contra o aborto e não debato sobre o tema, né? Sobre esse tema eu não tenho o que debater. Para mim é muito claro que o aborto é homicídio e qualquer pessoa que cometa aborto, a meu ver, está cometendo um homicídio porque está privando uma vida de surgir. Tá? Sem entrar no debate polêmico, mas e se foi estuprado, e se isso e aquilo, então assim, ou se acredita na lei de causa e efeito, ou se acredita que tudo tem uma razão e que eu estou colhendo sempre o que eu plantei, ou não se acredita em nada. Então, para mim, o aborto é um homicídio, colocando aqui uma opinião extremamente pessoal, que nada tem a ver com o que pensa Joana ou Divaldo, sabe? Mas sim o Vitor, como psicólogo, hipnoterapeuta, que viu com os próprios olhos que existe ali uma vida, tá bom? Então, assim, sim, mesmo em causas abusivas, eu sou contrário ao aborto. Eles vão falar: mas se fosse você, se fosse sua filha, se fosse... Enfim, não estou dizendo que eu sou um exemplo de pessoa que compreende a lei de causa e efeito, mas eu sou uma pessoa
que entende que o cara que está abusando hoje, em algum momento terá que pagar por esse abuso. E se alguma garota está sendo abusada hoje, em algum momento ela plantou essa discórdia, ela plantou para ter que semear. É difícil, é doloroso, é convicções que são abaladas, mas o bebê não tem nada com isso. É uma vida que está ali, tá? Estou dizendo que pode-se ou não pode, né? Eu luto contra o aborto, eu milito contra o aborto, eu me manifesto contra o aborto e não dialogo sobre esse tema. Tá bom? Mas naturalmente entendo que só estando no local, só passando pela situação para definir como cada um se comportaria, tá? Não se trata de como cada um se comportaria, se trata de acreditar que existe uma lei. Ser submisso a ela e falar tudo bem, eu sou isentão, eu sou maravilhoso, isso aí é outros 500, tá? Outros 500. Então quer dizer, porque o chat bomba, né? Porque assim, se eu me coloco, e você tem uma filha, ou você mesmo, né? Eu mesmo posso ser estuprado, posso ser abusado, mas eu não vou engravidar. Mas aí você tem uma filha que é estuprada e engravida, o que que você vai fazer? Pode ser que eu chegue num ponto e fale, vamos abortar porque eu não sei lidar com essa realidade? Pode, mas isso não me torna certo, isso me torna um hipócrita sob a minha ótica, e eu estarei transgredindo a lei conscientemente, porque sei que de alguma forma ela fez por merecer e que de alguma forma este bebê que ali está é parte da família que precisa ser reintegrada de uma forma violenta, porque provavelmente de forma violenta foi excluído dela. É aceitação plena ou negação plena. Não existe meio termo no que se refere a acreditar na lei de causa e efeito. Ou se acredita ou não. Seguindo. A inevitável transferência de dramas e tragédias de uma para outra existência carnal, esculpidos que se encontram nos refolhos do eu profundo, em destaque o espírito viajor de multifários renascimentos carnais, ressumam como conflito avassalador, a princípio em manifestação de melancolia, de abandono de si mesmo, de desconsideração pelos próprios valores, de perda da autoestima. Então ela está falando aqui da sistêmica, inevitável transferência de dramas e tragédias de uma para outra existência carnal. Tá? Esculpidos que se encontram nos refolhos do eu profundo. Quem é o eu profundo, segundo Joana? O espírito viajor de multifários renascimentos carnais. Então, todas as nossas existências vão esculpindo no nosso íntimo dramas e tragédias. Tem uma visão apocalíptica o estudo de hoje, né? Assim, ela está focando na depressão, mas tá pesado, né? Leva para outro lado sempre, tá? Se os dramas e tragédias ficam esculpidos, os valores, os acertos e as virtudes também. Nós não somos só essa bola horrorosa que está aqui apodrecendo no universo. Nós estamos aqui para nos construir. O foco é a depressão. Então, amplia o conceito. Então, estes dramas e estas tragédias que foram esculpidos várias existências, ou seja, não foi da noite para o dia, ressumam como conflito avassalador, a princípio e manifestação de melancolia, de abandono de si mesmo, de desconsideração pelos próprios valores, de perda da autoestima. Tá bom? Como é que começa então? Melancolia. Começou a sentir saudade. Uma saudade, uma tristeza. Eu não sei se eu pertenço aqui. Eu não sei se é aqui que eu queria estar. Eu não sei se eu sou feliz. Já é um sinal. Começou a se abandonar. Interessante que o estudo das 6h45 vai falar sobre isso, né? Começou a se abandonar
que desconsiderou os próprios valores e perdeu a autoestima, que é uma forma de se autoabandonar, já é um outro sinal. Não se cuida, né, na parte fisiológica, não se cuida na parte de higiene pessoal, não se cuida na parte educacional. Tem que se atualizar também. Tudo bem, você está no emprego aí que é uma tarefa de só ficar batendo carimbo, você não tem muito o que se atualizar, mas vai se atualizar em outras áreas do seu interesse, mesmo que seja por hobby, por lazer. Sim, movimente-se, né? Porque quando você desiste de si, bom, eu cheguei onde eu queria, ganho o salário que eu queria, agora eu vou ficar aqui, sem fazer nada. Isso é desistir de si. Porque no fundo você sabe que ainda tem muito o que crescer. Você sabe que o que você alcançou com isso foi o conforto material. Não tem mais o medo de ficar na rua, ter uma cama boa para dormir. Agora é que a sua tarefa começa. Vai lá para a pirâmide de Maslow. Agora é que a sua tarefa vai buscar a autorrealização. Tá? A autorrealização para o espírito não se resume a ter um emprego que paga bem e não passar fome. Isso é uma autorrealização do corpo físico, né? Do fisiológico. É, sim, difícil falar sobre certos temas. Mas é difícil não falar sobre eles também, né? Porque se fica todo mundo ficar em cima do muro, o muro cai. Né, Adilane? Né, Maria Emília? Essa sensação de que está cumprindo tabela é horrível, diz a Maria Emília. Vai dando um sentimento de inutilidade no indivíduo, assim. Ele começa a querer estender isso para outras áreas. É positivo se ele souber o que fazer disso, mas se não souber, deprime. Ele pode chegar até o suicídio. Ok? Desconsideração pelos próprios valores. Como assim? Aqueles valores que você tem. Bom, eu quero crescer como ser, eu quero crescer como pai. Então eu não posso, por exemplo, fumar porque eu tenho que dar um exemplo para o meu filho. Esse é um valor. E aí você vai entrando nesse processo de melancolia e começa a pensar: ah, mas todo mundo fuma. Ele vai acabar vendo alguém fumar. Será que se eu fumar escondido tem problema? Aí eu começo a fumar na garagem escondido. Aí meu filho vem na minha direção, fala: não, não, não abraça o papai agora não, que o papai tem que tomar banho, porque eu não quero que ele sinta o cheiro do cigarro. Então isso vai, será que eu tinha que fumar? Será que eu não tinha? Então quando você tem uma recaída, parou de fumar, volta a fumar. Virou vegetariano, volta a ser carnívoro. Parou de falar palavrão, volta a falar palavrão. É porque você está começando a se abandonar. É um indício deste processo aqui. Que os seus valores eles começam a ser questionados por você. Quer dizer, o que adianta eu estar fazendo tudo certinho? Ó, fui o namorado perfeito e fui traído, então agora eu vou ser um canalha. Aí eu me desconstruo dos meus valores e vou lá ser um canalha. Só que eu acho que eu vou ser um canalha, porque eu continuo romântico. Aí eu acho que eu sou um canalha, me apaixono e sofro de novo. Aí eu vou entrando nessa bola de neve, que eu não sei se o outro é que é o problema, se sou eu. Então, assim, é sempre progressivo. Se você está tendo recaídas ou enxergando regressões, é porque aquele estado que você alcançou, ele ainda não é legítimo. Você se colocou lá para aprender sobre aquilo, mas ainda não é seu. Não te pertence esse processo evolutivo. Vai te pertencer, claro, nessas indas e vindas, mas é o tal do dá 2 passos para frente, voltam para trás. Dá 2 passos para frente, voltam para trás. É normal, estaremos seguindo em frente, não tem problema. Mas agora que você tem toda essa aplicação conceitual para colocar na sua vida, pense muito antes de dar um passo à frente. Estou pronto para dar esse passo à frente? Porque senão depois você se transforma num segredo. E segredo só pode ser vivido na sombra. Aí você fala, eu vou dar um passo à frente, mas eu ainda não tenho certeza. Eu vou parar de fumar porque o Vitor falou para parar de fumar. Aí põe lá no Facebook, parei de fumar, obrigado a todos que deram ajuda, daqui um mês volta. Aí vai pôr no Facebook. Voltei, obrigado a todos que deram ajuda? Não vai, porque vai ficar com vergonha. Aí vai fumar escondido. E no fumar escondido está gerando sombra. E nós estamos aqui para desfazer-nos de nossa sombra, não para gerar mais. Chega de gerar sombra, já temos sombra demais. Então, assim, quando você se sentir pronto, quando você se der conta que você está 1 ano sem fumar, aí você publica que parou de fumar. Porque aí é teu, é um conceitual teu. Não é uma coisa que você está fazendo para conseguir aquilo forçando a si mesmo. Porque aí sempre machuca.
Daniela Magalhães, Tom Costa, Adilane Dias, que eu falei. Boa tarde a vocês que chegaram agora. Márcio Lopes. O importante é definir porque as mudanças são importantes em cada processo que a pessoa acima decide se elevar. É isso. Por que você quer parar de fumar? Por que você quer pedir o divórcio? Por que você vai pedir demissão? Né? Qual é o real sentido disso aí? Senão você sai de onde você está e daqui a pouco está de novo aí, só que em outro lugar. Se você não souber por que está se demitindo dessa empresa, daqui a pouco estará em outra empresa querendo se demitir de novo. Tá bom, então. Desculpa. Há de dias, então. Seguindo. Pode-se viver de alguma forma sem a afeição de outrem, sem alguns relacionamentos mais excitantes. No entanto, quando degenera o intercâmbio entre o self e o ego, o indivíduo perde o direcionamento das suas aspirações e entrega-se às injunções conflitivas, tombando, não poucas vezes, no transtorno depressivo. Dá para viver sem que as pessoas gostem de mim? Dá. Dá para passar pela vida sem relacionamentos excitantes? Segundo Joana, dá. No entanto, quando degenera o intercâmbio entre o self e o ego, o indivíduo perde o direcionamento das suas aspirações e entrega-se às injunções conflitivas, tombando não poucas vezes no transtorno depressivo. Essa degeneração, né, seria o de generar, né, o de gênesis, o de gerar, de criar. Então se cria um intercâmbio entre self e ego. Quem se lembra daquele aparelho psíquico é aquele eixo ego-self. Ok. Degenerar aquilo, eu não sei se é possível. Eu não posso destruir aquele eixo. Então imagine que você abre um caminho. Você não tem como destruir aquele caminho. Você pode abandoná-lo e aí onde era o caminho começa a nascer mato e depois de um tempo não dá mais para saber onde está o caminho, mas você sabe. Você consegue fazer de novo se for preciso, muito mais fácil do que foi a primeira vez, porque o mato que cresceu ali não é mata nativa. Então é mais fácil de desfazê-lo, tá claro isso? Então eu vou perdendo este contato. O que é meu self? O espírito imortal. Este self sendo o espírito imortal, ele se comunica com o meu ego o tempo todo. Falando o quê? Sempre e invariavelmente me convidando a amar. Porque o self é centelha sagrada, é centelha divina. Sendo centelha divina, ele sempre pulsa amor. Então, como eu disse, o que me faz ouvir o self reclamando? São os meus complexos e meus arquétipos, os meus traumas, os meus recalques e toda essa malha de coisas que eu sedimentei ao longo de várias existências. Ok, sedimentou isso, a comunicação não é pura. Então, o que ela está conversando aqui? Se eu me desconecto do self, o ego, é isso que nós temos de consciência. Isso que você sabe a seu respeito é o que você delimita como um ego. Tudo que você não sabe a seu respeito está no inconsciente. E aí, no inconsciente pessoal, consciente coletivo, self. Certo? Bom, se você perde a conexão com o self, que é a centelha divina, você fica só com o seu ego. E o seu ego tende a ser materialista e tende a ser passional, porque você vive em um mundo materialista e passional. E aí você vai começando a se deixar levar pela vaidade, pelo orgulho, vai entrando em injunções conflitivas, porque você sabe que não pode se sentir a pessoa mais bonita do mundo só porque alguém te elogiou e que não pode se sentir superior ao outro só porque ele te parece mais feio. Você sabe, mas você se sente e isso gera conflito.
E este conflito gera um desgaste energético, porque você está lutando contra si mesmo como se tivesse um psiquismo autoimune. Você se ataca e se cura, se ataca e se cura. Quando você precisa de energia para outras coisas, ela não está disponível. E a falta de energia é onde se instala a depressão. Como evitar maiores possibilidades de depressão? Por completo, não tem como evitar ainda, porque parte do processo de crescer passa pela tristeza, pela melancolia. Mas assim, como diminuir a incidência disso e não me tornar responsável por motivar a depressão? Se contatar mais com o sagrado e se contatar menos com o material. Viver mais em espírito do que em corpo. Fica claro isso? Esse movimento. Você vai em direção a falar, não, espera, quais são os meus valores? Seus valores são tais. E por que que esse pensamento agora está vindo aqui para que eu corrompa esses valores? Por que que agora, pela primeira vez, eu estou pensando em ser corrupto? Por que pela primeira vez eu estou pensando em ser adúltero? Por que pela primeira vez eu estou pensando em envenenar o gato do vizinho? Por que esses valores começaram a aparecer para mim agora? Tá? Você levanta esse questionamento. Ou os teus valores eram uma mentira, ou alguma ilusão oriunda de um sofrimento que desabrochou, está te fazendo perder o contato com suas verdades e viver uma mentira que te soa verdade. E aí você pensa que fazer o bem não serve para nada, que ser bonzinho só toma na cabeça, e você vai no sentido de falar, não, então agora eu vou enfrentar o mundo, mas não faz isso de maneira saudável. Faz isso se colocando apenas no lugar daquelas pessoas que você sempre criticou. E você se transforma aquilo que mais odeia. E aí, obviamente, fica autoimune. A mudança de sombra para a luz muitas vezes nos causa grandes constrangimentos que nos dificultam a sair das sombras, diz o José Newton. O constrangimento é vaidade. Eu não posso me constranger se eu me considero em estado de crescimento. Então, se eu coloco para fora alguma coisa que está na minha sombra e fico com vergonha disso, a vergonha disso é mais um sintoma de algo que precisa ser trabalhado. Não é para me punir. Ah, então quer dizer, além de tudo, eu descobri que eu sou vaidoso. Porque eu quero que as pessoas me olhem como se fosse perfeito, mesmo sabendo que não existe perfeição aqui num planeta de pessoas encarnadas em corpos fisiológicos. Não tem como. Porque o corpo fisiológico não é perfeito. O funcionamento dele é maravilhoso, mas ele tem um desgaste natural de tempo e ele falha. Né? Perfeito é aquilo assim, que nós chamamos Deus, sagrado, porque nunca deixa de ser. Se deixa de ser, pode ter um funcionamento perfeito, mas não é perfeito em excelência, porque em dado momento deixará de ser. Então, se nós estamos aqui em um planeta de corpos carnais, não tem como sermos perfeitos. Se não tem como sermos perfeitos, por que ficarmos constrangidos com as nossas imperfeições se entrar em contato com elas é o caminho para curá-las? Então é como deixar de ir ao médico por vergonha das pessoas que estarão na sala de atendimento. E acontece muito. A pessoa senta na sala do médico, vai lá num dermatologista e aí olha para as outras, né? O que será que ela tem? Será que é essa mancha no joelho? Ah, mas ela está coçando as costas. Deve ser nas costas. E essa criança? Porque nós achamos assim, que absurdo essas pessoas aqui no médico, elas têm uma doença. Eu não quero que elas cheguem perto de mim, mas eu também estou lá. As pessoas também não querem que eu chegue perto delas. Você está no consultório médico, alguém tosse, nossa, gripe A, H1N1, tuberculose, vai todo mundo morrer. Né? E na verdade, às vezes a pessoa só está com uma alergia ali, só está com um pigarro, entende? Mas essa proporção que toma quando nós entramos em contato com as nossas fraquezas. Parece que eu preciso enxergar que o outro tem algo pior que eu para eu me sentir saudável. E fico escondendo. Não, tô, check-up normal. Né? Tá com
tá com 1 mês de vida, né? Não vai aguentar mais 1 mês de vida. O que foi? Você foi ao médico? Te vi no médico? Não, check-up de rotina, nada demais. Não posso falar para os outros que eu vou morrer, senão eles vão achar que eu sou fraco. Então é essa conexão que nós fazemos com a nossa realidade. Então o constrangimento também é um sintoma, José. Todos nós temos em algum ponto, né? O desnudar, ele é um constrangimento que nos mostra que somos vaidosos, porque achávamos que éramos perfeitos e não queremos que os outros nos vejam nas imperfeições, mas se elas não vierem à luz, nunca serão curadas. Seguindo, esse ressumar de arquétipos profundos em forma de imagens arquetípicas punitivas aguarda os fatores que se apresentam nos eventos de vida para manifestar-se, amargurando o ser que se sente desprotegido e infeliz. Esse ressumar de arquétipos profundos, quando eles voltam a atuar, quando eles se mostram efetivos no nosso comportamento, quando eles influenciam quem somos, em forma de imagens arquetípicas punitivas, aguarda os fatores que se apresentam nos eventos de vida para manifestar-se. Então, o que ela estava falando? Desde bebê, eu já recebo informações do meio. Depois que eu nasço, essas informações ficam latentes, porque são imagens arquetípicas punitivas. Por exemplo, não faz isso, senão Deus vai te punir. Não faz careta que o anjo fala amém. Quando seu pai chegar, ele vai te bater. Então fica punitiva aquela imagem arquetípica. Pai, o que é o pai? Aquele que se descobrir que eu estou fazendo algo errado vai me bater. Deus, o que é Deus? Aquele que se descobrir que eu toco minhas genitais vai me bater. Anjo, o que é anjo? Aquele que se falar amém para me sacanear, eu vou ficar com a cara torta. Fica lá, instaurado. Isso vai se ressumando em várias outras noções. Do que é ser negro, do que é ser asiático, do que é ser anão, do que é ser gigante, do que é ser obeso. Ficam arquétipos punitivos. Olha, vai comer isso aí, filhinha, você vai ficar gorda, não vai arrumar marido, hein? Aí todo mundo dá risada. Quer dizer, o que eu tô dizendo para ela? Ser gordo é ruim e ter marido é bom. Aí ela fica uma magra com um marido que maltrata ela, que não liga para ela, ou num casamento infeliz, porque não é o que ela queria. De repente ela queria estar com a esposa, mas tá bom, agora eu sou feliz, segundo mamãe disse. Na verdade, somos educados para fingir que está sempre tudo bem. Eu diria mais que educados, Rosita, eu diria doutrinados. Fica quieto, né? Não fala, não faz barulho, não se mexe, não atrapalha, não me faz passar vergonha. Frases que a criança às vezes vai ouvindo. Nem todas, tem gente que não ouve isso, mas é muito comum. Né? Eu estava no mercado esses dias e aí um menino estava querendo um pacote de bolacha barra biscoito. E aí a mãe falava, seu moleque, eu vou arrancar seu braço se você não calar a boca. Olha a imagem que ficou para aquela criança. Mas é normal, entende? A criança ela está acostumada com aquilo, ela sabe que a mãe não vai arrancar o braço e tal. Mas lá dentro fica punitivo. Quer dizer, minha mãe tem poder de arrancar meu braço. Bom, se minha mãe tem poder de arrancar meu braço, então eu também devo ter poder de arrancar o braço de alguém se for preciso. E aí você vai criando uma sociedade que é egoísta. Porque assim, não fala da minha mãe, hein? Eu falo da mãe de todo mundo, mas não fala da minha mãe, hein? Quer dizer, por que a mãe do outro é menos importante que a minha? Quando na verdade não é. Maravilha. Quando estes arquétipos se manifestarão, então? Quando os fatores eliciadores dessa manifestação surgirem. Certo? Então, por exemplo, se você colocou para sua filha, criança, que ela tem que ser mocinha, comportada, para arrumar um marido, e ela se vê aos 25 anos de idade com as amigas dela se casando, e ela não tem marido, aí, ó, vem o gatilho. Eu sou feia, ninguém gosta de mim, eu não sirvo para isso. O primeiro que falar que gosta de mim, eu vou casar porque eu tenho que ser feliz. Aí fica lá apanhando do marido, ou o marido apanhando da esposa. Porque são imagens arquetípicas.
Não faz sentido para uma criança de 3 anos de idade ter um marido. Tá nem aí. Né? Nessa idade infantil é menino contra menina, eles nem gostam uns dos outros assim. Mas de repente, quando ele se dá conta, aí aquela imagem vem como se fosse um rompimento de barragem para lembrar de um ano de Mariana, né? Daquele caos impune. Mas é como se fosse isso aí, ó. Devasta. Assim como aquele rompimento de Mariana, um ano depois, matou o rio e os peixes morreram e as aves que se alimentavam dos peixes morreram e eles não têm perspectiva de que isso vá se renovar tão rapidamente, esse é o impacto que causa um arquétipo adormecido quando ele se manifesta de forma punitiva. Pode levar anos para corrigir. Anos de terapia. Sem terapia, muito mais. A pessoa não consegue. A mãe já desencarnou, mas ele ainda fica, não, eu tenho que fazer tudo certinho, senão minha mãe vai ficar brava, mas você mora sozinho. Não, mas é mais forte que eu. Existe pressão para casar, para ter filho, existe pressão para terminar a faculdade, existe pressão para tudo. Cada família pressiona de um jeito, algumas não pressionam. Tá? Mas a reflexão aqui é o seguinte: o que eu estou falando é pouco para alguém de 32, mas será que não é muito para alguém de 4? Será que não estou colocando um peso já de que ele já vai ficar se comparando? Olha o seu irmão que bonitinho. Seu irmão fica quietinho. Então quer dizer, eu sou feio porque eu não sou quietinho. E como fazer o filho entender que estudar é importante sem fazer ameaças? Estudando, a Helenice pergunta. Estudando, porque o que nós adultos, na maioria das vezes, fazemos? Nós terminamos a faculdade, terminamos o curso, joga tudo o livro pro alto e fala, nunca mais quero saber de estudar. E aí os nossos filhos não nos veem estudando. E aí eu falo, vai estudar. Vai estudar porque eu vou ficar aqui assistindo televisão. Você quer assistir televisão e quer jogar videogame, mas você tem que estudar. Eu não preciso mais porque eu já sou adulto. Então eu vou ficar jogando videogame e vou ficar assistindo televisão e você vai ter que estudar. O estudar fica punitivo. Então o arquétipo relacionado a estudar é punitivo. Eu tenho que passar por este inferno chamado escola para conseguir jogar videogame sem ninguém me perturbando para poder dormir a hora que eu quero. Essa é a dificuldade. Quando a criança cresce num lar onde os pais desligam a televisão para estudar e pegam os pais lendo livros ou sentado na mesa fazendo anotação no livro, ela começa a entender que aquilo não é punição, que aquilo é parte da vida, como lavar a louça, como arrumar a cama, como pentear o cabelo. E aí ela pode gerar gosto pelo estudo, porque ela chega da escola e fala: Papai, aprendi o que é 2 mais 2. O pai fala: legal, o que é 2 mais 2? Aí ele ensina alguma coisa de matemática que esteja associada com velocidade aí é física, né? Enfim, vai tendo uma troca que a criança ela quer ir para a escola porque ela quer voltar com novos argumentos para poder conversar em casa. Mas se a criança vai para a escola falando só de X Factor, The Voice e do X-Men versus Predador, fica difícil. Os pais são exemplos para tudo. Isso aí, Débora. Meu pai ficou louco quando descobriu que eu namorava. Falou na minha cabeça noite e dia, diz a Maria Emília. Tava nem aí, né? Vi de Romeu e Julieta. Família inteira brigando, se matando e os dois se encontrando escondidos embaixo da janela. Tem pais que não fazem isso porque também nunca teve. Exatamente. E é esse o movimento dos estudos aqui. Conversar com estes pais que não tiveram isso para eles pensarem, tudo bem, eu não tive, mas eu posso dar uma herança melhor para o meu filho. Não é só dar uma casa para o meu filho quando ele se formar, mas é falar, não, espera aí, se me faltou isso, eu posso ter em você. A Cláudia também compartilha aqui, ó. Isso aconteceu com o meu filho mais velho. Eu e o pai líamos muito, e meu filho tinha mais livros que muitos adultos. É isso aí. Então é um caminho, né? Se você quer que o seu filho faça algo, ele tem que enxergar em você prazer em fazer aquela coisa. Caso contrário, para ele é castigo, porque te distancia de você. Você, pai, você, mãe, são os heróis desse garoto, dessa garota. Vocês são o exemplo dele. Se vocês não fazem, eles também não querem fazer. Seguindo.
Incursa a sua consciência em culpa de qualquer natureza. Elabora clima psíquico para a sintonia com outras fora do corpo somático, que se sentem dilapidadas e sendo incapazes de perdoar ou de refazer o próprio caminho. Aspiram pelo desforço covarde e insano, atirando-se em litígio feroz no campo da batalha mental, produzindo sórdidos processos de parasitose espiritual, de obsessões perversas. Ana Paula falou para não falar mal de X-Men. Incursa sua consciência em culpa de qualquer natureza. Quem? Quem se deixa levar para este caminho depressivo, melancólico, quem não percebe a atuação. Tá? Isso aqui em casos mais extremos, não é uma coisa que vai acontecer, aconteceu com qualquer um. Elabora clima psíquico para a sintonia com outras fora do corpo somático. Outras o quê? Consciências. Fora do corpo somático, ou seja, outros espíritos que se tornarão obsessores. Entram em litígio de campo na batalha mental e produzem sórdidos processos de parasitose espiritual e de obsessões perversas, porque é onde está o teu tesouro, está o seu coração. E diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, se eu sou uma pessoa melancólica, eu vou atrair melancólicos, encarnados e desencarnados. Às vezes as pessoas falam assim, eu só atraio gente com problema, eu só atraio gente que reclama, e ela aqui com problema reclamando. Por que será, né? Difícil você ver alguém, eu só atraio gente sublime, eu só atraio gente que não reclama, eu não sei mais o que fazer, só vem gente boa na minha vida. Você não vai ouvir alguém falando isso. Porque é uma consequência da outra, né? Então, a partir do momento que eu entro nesse processo depressivo, melancólico, no espírito da queixa, da reclamação, né, e sou consumido por esses arquétipos punitivos que foram instaurados ao longo de várias existências, eu me uno com outros seres que estão passando pelo mesmo processo. Não porque eu sou mais bonito, eu sou só mais um. Sou mais um. Você tem 3 obsessores. Na verdade, nós somos 4. Os outros 3 também estão obsediados. Pela própria raiva, pelo sentimento de vingança, pelo abuso de poder, mas eles não estão em controle de suas próprias vidas. Calcula, você podendo caminhar por um universo que é praticamente infinito aos nossos olhos, você vai gastar todo o seu tempo preso a uma pessoa? Então, se tem algum obsessor comigo, eu já penso, cara, eu não valho tudo isso. Você tem tanta coisa para fazer no mundo, você vai ficar o dia inteiro aí tentando me derrubar? Qual é o sentido da sua existência? Ou seja, ele também está obsediado pela obsessão que ele tem por mim. Então, eu não sou um pobre coitado que estou sendo vítima de 3 espíritos. São 4 espíritos que estão sofrendo por suas obsessões, que em algum ponto convergiram e nós estamos todos na mesma sala. Os 4 precisam da mesma ajuda, porque nos unimos pelo mesmo ideal, apenas em polaridades diferentes. Campos mentais elevados atraem campos mentais elevados. Seguindo, quando renasce o self, assinalado pelas heranças pregressas, no momento em que se dá a fecundação, mediante o mediador plástico ou perispírito, imprimem-se nas primeiras células os fatores necessários à evolução do ser, que oportunamente se manifestarão no caso de culpa e mágoa, de desrespeito por si mesmo, de autocídio e outros desmandos em forma de depressão. Aqui ela conserta lá, né? Ela complementa, ela alinhava o primeiro slide. Quando renasce o self assinarado pelas heranças pregressas? Quando? No momento em que se dá a fecundação. Então, a partir dali, o self já retorna para aquele quadro. Lógico que eu nunca deixei de existir, mas a partir do momento da fecundação, já está colocado um self ali, segundo ela. Mediante o mediador plástico ou perispírito, imprimem-se nas primeiras células. Então, eu tenho o espírito, o perispírito, e o perispírito é o que une o espírito ao corpo físico. E é no perispírito que estão as informações do espírito que precisarão ser repaginadas no corpo físico
para que eu cumpra os meus processos kármicos, expiatórios e probatórios. Os fatores necessários à evolução do ser, ou seja, hereditariedade, que oportunamente se manifestarão no caso de culpa e mágoa, de desrespeito por si mesmo, de autocídio e outros desmandos, em forma de depressão. Então, a fecundação. Havendo a fecundação, o self se liga. O self é o espírito imortal. Tem um perispírito encobrindo ele que precisa desse intermediário para poder habitar um corpo físico. A partir do momento que essa conexão é feita, no momento da fecundação, as minhas informações já são passadas para aquele embrião, que vai virar um feto. Isso pode acontecer de vários fatores. Eu posso ter problemas cardiológicos, eu posso ter problemas de diabetes, eu posso ter amputações, eu posso ter o que for. Qual que é o foco dela? Depressão. Então, segundo ela, quais são as informações que o perispírito já impregna nas células iniciais que poderão se transformar em depressão lá na frente? Culpa e mágoa, desrespeito por si mesmo, autocídio ou suicídio e outros desmandos. Então, se você comete suicídio porque está depressivo, você já tem grandes chances de nascer com altas propensões à depressão de novo. Ou seja, vai dar na mesma e ainda vai ficar mais difícil. Vejam, não é determinismo, é propensão. Se a criança cresce num lar de amor, e de amor não é permissividade, de amor mesmo, de respeito, sem hipocrisia, disso que eu falei, quer que eu estude? Então eu vou estudar também. Eu quero que você coma direito, então eu vou comer direito. Eu vou te servir de exemplo, e ela cria dali. Né? Eu não vou ficar te ensinando a pescar, não vou te dar peixe, vou te ensinar a pescar. Não vou te defender toda vez na escola. Se você estiver errado, eu vou ficar contra você, né? Eu vou dar valor ao seu professor, não vou deixar você subir na cabeça dele, não vou deixar você humilhar teus coleguinhas e tal, né? Mas também não vou deixar, entende? Aquele movimento justo e neutro que é amor, porque é assim que o sagrado nos ama. Se eu instauro isso, então a chance de que este potencial se manifeste fica menor. Né? Está aqui, está sendo colocada essa informação. Eu já nasço com a informação. O Vitor tem propensão a se deprimir, mas se eu não for colocado diante de um agente depressor que funcione como gatilho, talvez eu passe a vida inteira sem saber o que é depressão. Seguindo. A hereditariedade, portanto, jamais descartada, é resultado do processo de evolução que conduz o infrator ao clima e à paisagem onde é convidado a reparar, a conviver consigo mesmo, a recuperar-se. Hereditariedade. Ah, então eu estou herdando os genes do meu pai? Não. Você está herdando os seus próprios genes e foi colocado em uma família que tem equanimidade de gênesis e doenças das quais você precisa. Então, eu já nasço com uma propensão depressiva porque isso está no meu espírito. Então, é natural que na minha programação reencarnatória eu já nasça de pais depressivos porque a lei de afinidade vai me ligar a eles. Exatamente. Então, o que fazer com essa questão hereditária? Seja o que for. Tua calvície, tua beleza, tua feiura, tua deformação congênita, essas doenças de pele ou do que quer que seja. Está te convidando a se reparar. Está te convidando a enxergar que houve um crime, que houve uma infração da lei de amor ao próximo. E que foi você o autor desse crime. E que a reflexão para que essa conduta não se repita é o que vai te curar. Ah, mas eu pisava na cabeça das pessoas lá atrás. Talvez ainda pise e não percebe. Né? Nós não estamos mais na época do escudo e da espada. Ah, vou pôr você na guilhotina, vou cortar sua cabeça fora. Né? Eu não posso matar uma pessoa desse jeito como se fosse normal. Mas eu posso chegar num rapazinho de 12 anos e falar: seu gordo, ridículo, você nunca vai ser ninguém na vida. Eu posso. Ah, brincadeira. Eu posso. Qual a diferença? Então, será que eu não piso na cabeça?
Será que eu não piso na cabeça do meu patrão, dando migué toda vez que ele vira as costas? Ou do meu funcionário, chegando 10h30 da manhã, enquanto eu exijo que ele esteja lá 6 horas. Se ele chega às 6h01, toma bronca? São esses pontos que nós vamos percebendo assim, né? Equanimidade. Eu vou me libertando de possíveis crimes que eu tenha cometido. Contra a lei de Deus, contra a lei sagrada, que é a lei do amor. Continuando. Pacientes predispostos por hereditariedade à incursão no fosso da depressão carregam graves procedimentos negativos de experiências remotas ou próximas, que se fixaram no self, experimentando o impositivo de liberação dos traumas, que permanecem desafiadores, aguardando solução que a psicoterapia irá proporcionar. Então, quando eu já nasço predisposto hereditariamente à incursão no fosso da depressão, eu carrego comigo graves procedimentos negativos, perdão, de experiências remotas ou próximas, procedimentos meus, que se fixaram no self, experimentando o impositivo da liberação dos traumas que permanecem desafiadores, aguardando a solução que a psicoterapia irá proporcionar. Psicoterapia não fica associando só com psicólogo, psicóloga, tá? Psicoterapia é o tratamento da mente. Ah, quando ele fala psicoterapia, quer dizer que eu tenho que ir ao psicólogo? Não necessariamente. Tá? Assim como eu posso fazer alguns exercícios de alongamento sem precisar ir a um fisioterapeuta, tem algumas coisas que você pode fazer para sua mente sem precisar de um psicólogo. As ferramentas são muitas que a psicologia disponibiliza e algumas são autodidatas, algumas você já sabe que faz e já tem uma teoria por detrás dela, mas você nem imagina, não tem problema. O importante é psicoterapia, é quando você coloca a sua mente em tratamento, seja como for. Se você sai para pedalar, olhando a paisagem, né? Se você coloca o teu pé na terra, se você repara um pouco e fica acompanhando a natureza, ou para e ouve uma música mais calma que você goste, isso é psicoterapia. Você está trabalhando a sua mente de uma forma positiva, sem precisar de uma intervenção psicológica de um profissional. Um profissional vai te ajudar com muitos mais recursos. Mas não é só assim, ah, não posso fazer terapia, então deixa isso para lá. Faça com o que pode. Faça com o que pode. Né? Eu lembro um momento em que, há uns anos, eu estava desempregado e tive um problema no ombro e eu precisava fazer umas atividades físicas, mas eu não tinha de onde tirar dinheiro para nada. Então, assim, mas eu sabia que eu tinha que fazer fortalecimento de ombro. Então, eu perguntei, eu pesquisei sobre fortalecimento de ombro e eu vi que o suficiente para mim é se eu fizesse com um peso de 1, 2 quilos, uma coisa assim. Então, eu peguei alguma coisa que é comprada em mercado, que pesasse 2 quilos, eu usava aquilo como peso. Para mim funcionou. É isso que eu estou dizendo. Não é o ideal, mas não adianta você ficar esperando. Eu quero fazer terapia com o doutor tal. Eu só vou fazer. Não, faz o que você puder de remendo aí, segura a barra, mas assim, estude. Estude. Coloque sua mente em tratamento e ela responderá cuidando de você. Seguindo. Uma catarse bem orientada eliminará da consciência a culpa e abrirá espaços para a instalação do otimismo, da autoestima, graças aos quais os valores reais do ser emergem, convidando-o à valorização de si mesmo, na conquista de novos desafios que a saúde emocional lhe irá facultar, emulando-o para a individuação, para a conquista do luminoso. Catarse. Não dá para resumir isso num termo só, porque você tem uma visão aristotélica, você tem uma visão da psicanálise, você tem uma visão do teatro, você tem várias visões, mas o que cabe a nós é o seguinte: catarse é o experimentar da liberdade em relação a alguma situação opressora, tanto as psicológicas quanto as cotidianas. Ouvir palestra pode ser, psicoterapia pode, se você aplicar o que houve nelas.
Porque se eu ouço a palestra assim, não gostei desse palestrante não, esse cara aí eu não estou fazendo psicoterapia, mas o que ele falou? O que funciona para minha vida? O que disso eu dou conta de tentar? Aí é psicoterapia sim, Rose Lily. Tá? Funciona muito bem. Catarse, bem orientada. Quando você entra em um momento de pôr para fora, esse é um momento catártico, tá? Você fala, aqueles momentos em que você não aguenta mais, que os casais não aguentam mais, e aí começa a jogar na cara do outro, isso é uma catarse. E uma catarse coletiva, as manifestações que tiveram contra e a favor do governo, as manifestações que estão tendo agora contra e a favor da PEC, são catarses coletivas. As pessoas, em seus pontos de vista, não aguentam mais, seja o que quer que seja, e elas se juntam para reclamar daquilo, pôr aquilo para fora. Alguns exageram, quebram coisas, colocam fogo, batem, espancam, enfim, tem todo esse processo acontecendo. Como cada um lida com o seu momento de catarse é determinado pelo quanto de repressão consumiu. Quanto mais reprimido eu for, mais dolorosa vai ser minha catarse. Vou chorar, vou gritar, vou rasgar uma almofada, vou quebrar a parede. Essa é a minha catarse. Então, para que você não precise chegar nesses pontos de explosão vulcânica, você trabalha isso dia após dia. Dia após dia você trabalha um pouco disso. Né? Todo dia, se você puder tirar aí 20 minutos, meia hora, para sentar sozinho numa varanda, num alpendre, numa sacada do apartamento ou no seu quarto e falar, fala. Para algumas pessoas, o matrimônio funciona assim: o marido chega, fala tudo do dia dele, a esposa chega, fala tudo do dia dela, aí os dois tomam um banho, vão jantar e assistem televisão junto. Foi uma catarse. Mas nem todo mundo tem essa disponibilidade, né? Então, se você não tem quem te ouça, né? Ou a pessoa te ouve, mas fica todo te julgando, mas você tinha que ter feito isso, mas então você faz sozinho. Senta olhando para o nada, senta olhando para uma árvore e deixa durante 10, 15, 20, 30 minutos, o quanto você precisar, seus problemas saírem, porque isso funciona como uma catarse e aí você não alimenta traumas nem recalques. Leandro, você fez uma pergunta, mas o Márcio aqui respondeu. Nem sempre na hipnose a pessoa se esquece do mal que ela fez. Muitas vezes o mal aparece, ela se sente culpada, se sente envergonhada, quer pedir perdão e se liberta porque reconhece que, na verdade, ela também não foi santa na história, não. Então é proporcionalmente igual. Seguindo. Em razão do largo processo de evolução, todos os seres conduzem reminiscências que necessitam ser trabalhadas incessantemente, liberando-se daqueles que se apresentam como melancolia, insegurança e receios infundados, desestabilizando-o. Então, como nós vivemos muita coisa, ela está dizendo, tem muita coisa que precisamos trabalhar porque fomos assim, empurrando com a barriga, fazendo vista grossa e que agora estão ali. O nó do fone de ouvido no bolso, tá? Aquela bagunça precisa ser desfeito. A sugestão dela é que comece por aqueles que se mostram como melancolia, insegurança e receios infundados, porque eles te desestabilizam. Tenta entender. Não é desfazer, não quero mais ser melancólico. Não é isso, é. Por que melancólico? Por que nesse horário do dia? Por que nesse dia da semana? Por que com essa intensidade? Vá fazendo essas perguntas, que em algum momento a resposta vem. Se não vier, aí você pode procurar ajuda profissional. Continuando. Ao mesmo tempo, estimulando-se a novas conquistas, enfrentando as dificuldades que o promovem quando vencidas. Descobre todo o potencial de valores de que é portador e que necessitam ser despertados para as vivências enriquecedoras. Então, se eu estimulo novas conquistas e enfrento as minhas dificuldades, eu descubro que eu sou mais potente do que eu imaginava. Eu descubro que eu tenho valores que estavam ocultos também e que eu preciso despertá-los. Assim como eu vou ter gatilhos despertando os meus arquétipos punitivos, eu vou ter gatilhos
despertando o meu sagrado. Eu preciso entrar em contato com eles. Tá? Tem gente que passa a vida inteira dentro da igreja. Sempre que eu falo igreja, que eu estou falando a instituição religiosa como um todo. Pode ser casa espírita, templo de umbanda, pode ser o que for. A pessoa passa a vida toda dentro da igreja e não se desperta. Aí ela desencaminha, vai para uma balada, vai para uma rave, vê um cara lá usando LSD, tendo uma viagem, fala, e ela tem uma epifania, o mundo está perdido, os jovens estão perdidos, e aí o gatilho do sagrado ativa. Não estou sugerindo ninguém ir para rave, tá? Eu só estou falando que não significa que porque você está fazendo as coisas certas, que as intuições certas te chegarão. Sai um pouco da sua zona de conforto, entre em contato com coisas que você não está acostumada e você verá novos movimentos acontecendo em você. Novos movimentos. E aqui vamos para o fechamento, porque hoje passou do horário. O hábito saudável da boa leitura, da oração, em convivência e sintonia com o psiquismo divino, dos atos de beneficência e de amor, do relacionamento fraternal e da conversação edificante, constitui psicoterapia profilática, que deverá fazer parte da agenda diária de todas as pessoas. Profilaxia é remediar, prevenir para não remediar. Então, o hábito saudável da boa leitura. Você faz? Você faz oração? Não é reza pronta, palavras colocadas na sua boca. Uma oração de conversar com o sagrado mesmo, como se fosse um pai, como se fosse uma mãe, de vez em quando bater boca, de vez em quando questionar, de vez em quando fazer birra. Pode fazer, pode fazer. Não precisa conversar com Deus como se fosse uma cerimônia, né? Ilustríssimo, excelentíssimo Senhor divino que estás no céu. Não precisa de tudo isso, porque Ele está em você e é amor. Então não tem formalidade no que se refere a amor. Né? Encontre uma forma em que a tua oração funcione, encontre uma forma em que isso motive em você um despertar do teu sagrado e você fala, estou me sentindo renovado. Essa é a tua oração, não importa o que os outros digam. Atos de beneficência e de amor. Se não consegue fazer fora da sociedade, faça com você, faça com o teu animalzinho, faça com teus filhos. Do relacionamento fraternal, busque amizades, não só relações interessadas em sexo. É bonita você amigo, não é bonita eu não vou ser amigo. Ai não, você é pobre e não tem nada para me acrescentar. Treine o relacionamento fraternal. Você vai falar com pessoas que são analfabetas, você vai falar com pessoas que são cultas, mas você está ali, sim, pelo ser que ali habita, não pelo interesse que isso pode te dar de benefício. E da conversação edificante constitui psicoterapia profilática que deverá fazer parte da agenda diária de todas as pessoas. Quem não faz essas coisas provavelmente desenvolverá depressão com mais facilidade do que aqueles que fazem. Não é uma regra, não é um determinismo, são propensões. Próximo encontro no dia 15. Começaremos o capítulo 6.2, transtorno obsessivo compulsivo, parte 1. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado por tudo isso, tá? Agradeço pela oportunidade, pelo espaço cedido pela Rede Amigo Espírita. Faremos um breve intervalo a vocês que acompanham apenas esse estudo. Uma ótima semana, né? No estudo das 18h45 trabalharemos vaidade. Então, se te interessa o tema vaidade, fica por próximo. Começa às 18h45. E vocês que fazem os dois estudos, daqui a pouquinho nos reencontramos. Um grande abraço e muita paz.